Irmãos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Estamos aí caminhando no panorama bíblico. No domingo passado nós fizemos o nosso estudo no segundo livro de Reis. E hoje nós vamos iniciar o nosso estudo no primeiro livro de Crônicas. E que, como eu já comentei nos dois últimos estudos, primeiro e segundo livro de Crônicas são livros que, se nós lermos de maneira um pouco desatenta, nós vamos achar que nós estamos só lendo Reis de novo. São muitas coisas parecidas, muitos nomes parecidos, alguns resumos históricos muito parecidos também, e algumas questões que nos levam a achar que um livro e outro são meramente repetição. Mas os livros são bem diferentes, ainda que narrando fatos históricos, os mesmos fatos históricos. Então nós vamos buscar entender um pouco nessa manhã o livro de Crônicas, aprender um pouco mais sobre ele, para que ao ler a palavra de Deus, nós sejamos encorajados a ter uma leitura detida, uma leitura profunda e buscando absorver o ensino que o livro da palavra de Deus está nos dando. Principalmente o livro de Crônicas, porque os irmãos aqui que têm o costume de seguir aqueles calendários de leitura bíblica anual, eu particularmente sigo, eu gosto, de ter um calendário de leitura bíblica para ajudar ali a ler a Bíblia em um ano. A gente sabe que quando a gente chega em Crônicas a coisa trava, né? Ler algumas narrativas é legal, Sansão, Davi, os patriarcas, os relatos de guerra, salmos, são livros assim, são histórias que a gente vai lendo e flui bem, né? São histórias bem gostosas da gente ler. Mas a gente sabe que quando chega aqui em genealogia, quando a gente chega nos detalhes de como o templo tem que ser construído, o tamanho das cortinas, como deve ser feito, a gente sabe que a leitura fica ali um pouco truncada e um pouco agarrada, né? Até tinha um meme rolando na internet um tempo atrás, falando assim: Deus está vendo você pular as genealogias na hora que você está lendo a Bíblia. E então a gente tem que aprender o significado dessas coisas, do porquê que está ali. Nós temos um curso no presbitério, um curso de complementação teológica para alguns seminaristas, e uma das disciplinas que eles cursam é prática de pregação. E amanhã um seminarista vai pregar um texto que é uma genealogia. E um dos comentários sobre esse texto diz assim, que ao ler aquele texto parece que a gente está lendo uma lista telefônica. Mas há um propósito em ter as genealogias na palavra de Deus. Então a nossa intenção é entendermos o livro de Crônicas, por que ele foi escrito, quais os seus objetivos, para que nós aproveitemos melhor a nossa leitura. E nós vamos focar aí nos versículos 11 e 12, que nós já lemos na abertura. Eu vou ler novamente, 1 Crônicas 17, 11 e 12. Diz assim: há de ser que quando teus dias se cumprirem, e tiverdes de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Nesses dois versículos, e aqui reside a grande importância de nós termos lido esses dois versículos, estão presentes, ainda que de maneira encapsulada, de maneira pequena, estão presentes os grandes temas do livro de Crônicas. E se nós entendermos quais são esses grandes temas do livro de Crônicas, nós vamos ter maior facilidade para entender o sentido do livro. Depois chegaremos nesses versículos. Irmãos, nós estamos aí em época de eleição, e não é novidade para ninguém, em época de eleição, como as coisas funcionam. Os políticos, todos eles, sem exceção, principalmente os que são aí direcionados a cargos executivos, todos eles têm a fórmula para a coisa andar. Todos eles têm a fórmula mágica para o país ou para o estado virar o paraíso. E eles são eleitos baseados nessa expectativa que eles conseguem colocar no coração das pessoas. Existem alguns que já sabem lidar com isso, que entendem que tudo aquilo que ele está prometendo não vai ser cumprido, que uma coisinha ou outra pode entrar aí na lista, mas existem ainda aqueles que acreditam nas palavras dos políticos. Mas não é só o processo eleitoral que nós conhecemos bem. Nós sabemos o que vem depois também.
Os irmãos aqui, principalmente os mais velhos, né? Eu falo os mais velhos porque já viram muitas eleições. Alguns dos irmãos mais velhos aqui já viram um político conseguir cumprir tudo que ele prometeu? Impossível, né, irmãos? Mas metade já é metade, já viram? Não. Alguém aqui já votou e ficou 100% satisfeito com o político que votou? Não. Eu tive uma experiência da última eleição para cá que eu votei num deputado federal por causa de uma bandeira específica, de uma coisa que é o trabalho dele. E passou-se 3 anos e meio sem ter nem notícia do que seria das respostas dele nessa área. Depois de 3 anos e meio conseguiu aprovar um projeto nessa área. Mas foi 3 anos e meio de frustração. Um dia eu até mandei uma mensagem lá para a assessoria e falei, e aí, a coisa não vai andar não? Então, irmãos, é sempre assim, promessas e frustração. Independente se o nosso candidato ganha, haverá frustração. E a grande questão é, o que é que nós vamos fazer com essa frustração? Nós vamos chutar o balde e falar assim, eu nunca mais me envolvo com política, ou nós vamos tentar entender como as coisas funcionam, para a gente saber filtrar o que é promessa de campanha e o que é factível de ser feito mesmo. Porque senão nós vamos viver na desesperança sempre e na frustração constante. Por que eu estou falando dessas coisas? Porque o livro de Crônicas, ele foi escrito para pessoas que não entenderam as promessas. E aqui eu não vou falar promessas de campanha, das promessas de Deus. Porque Deus cumpre as promessas que Ele faz, 100% delas. E a gente fica frustrado. Mas por que a gente fica frustrado? Porque a gente não entende o cumprimento da promessa de Deus. A gente queria que Ele cumprisse exatamente aquilo da maneira como a gente gostaria. É igual se a gente elege um prefeito que diz que vai asfaltar a cidade, a gente quer que ele comece por onde? Pela nossa rua, né? Então, às vezes a gente se frustra com Deus porque a gente quer que seja do nosso jeito. Mas, o livro de Crônicas foi escrito para pessoas que estavam desesperançosas com as promessas de Deus. Porque Deus, quando eles ainda estavam no exílio, e nós vimos isso em Reis, que o livro de Reis foi escrito para alimentar a esperança daqueles que estavam no exílio, eles estavam no exílio debaixo de promessas, de restauração da terra, restauração do reino davídico, restauração da prosperidade, das bênçãos. Aí o que acontece? Eles saem do exílio, eles voltam para a terra de Israel, eles voltam para a terra prometida. Aí o que eles veem? Pobreza. É o que você falou? Destruição, os muros destruídos, as casas destruídas, o templo. Eles veem a pobreza reinante. Eles veem inimigos externos impedindo ou tentando impedir que eles reconstruíssem a cidade. Inimigos internos do próprio povo dizendo e tentando atrapalhar que eles não construiriam a cidade. Então, quando eles olham as promessas de Deus e eles olham a realidade, eles se frustram. Poxa vida, tanta promessa boa e nenhum cumprimento. É aqui que nós encaixamos, por exemplo, o livro do profeta Ageu. É nesse período histórico aqui. Porque eles se decepcionaram tanto que eles largaram a vida religiosa de lado e foram cuidar da vida deles. Então o profeta Ageu vai dizer assim, será que está na hora de vocês terem casas tão bonitas, tão bem construídas, quando o templo do Senhor está às ruínas? E o templo aqui não é a questão do prédio em si, é porque o templo no Antigo Testamento era o lugar da manifestação de Deus. Deixar aquilo de lado era não se importar em ter culto ao Senhor. Então, esse era o quadro. Desesperança, frustração, decepção, incredulidade quanto às promessas de Deus. Aí, o livro de Crônicas é escrito. Então, o livro de Crônicas, ele é escrito para quê? Para mostrar que as promessas de Deus não falharam. Para mostrar que as promessas de Deus estavam no curso do cumprimento, mas da maneira de Deus, segundo o seu propósito. Então, o livro de Crônicas parece uma contradição, né, irmãos, os dois livros. Porque são livros tão difíceis de ler, são livros tão, assim como a leitura, como eu falei, que não flui, mas ao mesmo tempo, são livros que foram escritos para dar esperança. Foram livros que foram escritos para animar o povo, para incentivar o povo a confiar nas promessas de Deus,
a crer nas promessas de Deus. Então, quando nós lemos esses livros, o que nós vemos? Que o propósito é dar esperança baseado nas ênfases que estão presentes no texto, no livro. E quais são essas ênfases que o autor dá? Ele trata principalmente de duas coisas: o reinado e o templo. Então, a todo momento que nós vamos ver, e nós vamos ver como isso está presente no texto, o texto tem esses dois focos, essas duas instituições, o trono e o templo. E nós vamos entender por que isso é importante. Lembra do que eu falei na abertura da escola dominical? Nós não podemos pegar essas duas coisas e aplicar diretamente a nós. Então o importante é ter um presidente crente e uma igreja bem construída. Não, não é nada disso. Mas essas duas instituições são importantes porque elas têm tudo a ver com a aliança de Deus com o seu povo. O trono e o templo. E essa é a ênfase do livro de Crônicas. E o primeiro livro de Crônicas, especificamente, ele se concentra na base dessa esperança dada ao povo. Porque ele coloca o foco principal na dinastia de Davi, na importância de se esperar o descendente de Davi, e ele coloca o seu foco também na esperança do lugar restaurado para o culto a Deus. Então essas são as duas grandes esperanças e os dois focos principais do livro de Crônicas. Vamos passar aqui para algumas informações, irmãos, como nós temos feito, algumas informações literárias do livro, para a gente conseguir compreender melhor alguns detalhes, para a gente aprender a ler melhor o livro. Esse título, Crônicas, essa palavra ela precisa de uma explicação, porque na nossa cultura literária, crônica, ela tem um sentido um pouco diferente. Não totalmente diferente, mas um pouco. O que é uma crônica? Quando nós pegamos assim um livro de crônicas, um livro que contém crônicas, né? Não esse aqui. São um livro de histórias, são um livro de pensamentos, um livro de narrativas com um objetivo pedagógico, ou discorrer sobre um fato, comentar sobre um fato. Então, crônicas é isso. Mas no texto bíblico e na cultura hebraica, a crônica ela tinha um caráter muito parecido com o historiador hoje. Só que qual é a diferença? Seria um trabalho de contar uma história, mas com o objetivo além de meramente contar a história, como nós vimos também em Reis. Então, o título do livro, né, As Crônicas, que, aliás, esses dois livros também originalmente eram um livro só, e no caso de Crônicas, eles foram divididos provavelmente por causa do tamanho do livro, dos rolos, né? Então foi dividido para facilitar transporte, leitura e pesquisa. Então eles foram divididos em 2 rolos, mas isso muito antigamente, né? E esse livro, esses 2 livros, eles tinham como título na tradição hebraica a Palavras dos Dias. Ou seja, narração dos dias aos quais ele faz referência. Mas a Septuaginta deu a esse livro o nome de Paralipômenos. Só relembrando os irmãos, o que é a Septuaginta? A Septuaginta, nós sabemos que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e algumas partes em aramaico. Então houve um período, ali no período intertestamentário, naquele período onde nós não temos os livros bíblicos ou a voz profética, foi feita uma tradução do Antigo Testamento para o grego. Então houve uma tradução do hebraico para o grego, e muito provavelmente era essa Bíblia que os apóstolos usavam. Então quando nós vemos citações do Antigo Testamento no Novo, tem textos que aparecem ali, parece um sentido diferente ou palavras diferentes, mas é porque eles faziam citações a partir da Septuaginta, que é essa tradução. Ela tem esse nome porque a tradição dizia que 70 sábios tomaram o texto hebraico e foram traduzindo, e ao final chegaram numa tradução exata, o uso das mesmas palavras. Nós sabemos que isso é lenda, isso é uma tradição, né? Mas pelo menos o nome permanece, que é Septuaginta. Então quando a Bíblia hebraica, ainda antes de Cristo, foi traduzida para o grego, esse livro de Crônicas recebeu esse nome, que significa das coisas omitidas. Em que sentido as coisas omitidas? As coisas que Deus guardou e depois foram reveladas. E em tempos mais recentes, Jerônimo, que era um pai da igreja, ali no 4º século, ano 300 e alguma coisa, e posteriormente Martinho Lutero, no século XVI,
deram a esse livro o nome de Crônicas de toda a História Sagrada. E por que Crônicas de toda a História Sagrada? A narração de toda a história do Antigo Testamento, do período histórico do Antigo Testamento. Então, é daí que vem o nome Crônicas, porque aí deu uma resumida e ficou só nisso mesmo. Diga, Carlinhos. Então, ele era responsável por registrar a história. Ele é como se fosse um historiador misturado com um teólogo também, porque eles davam a história interpretando alguns fatos. Então, na Bíblia, quando alguém é chamado de cronista, é alguém que provavelmente é um escriba. O escriba é que tinha a responsabilidade de fazer cópias da lei de Deus, fazer cópia da lei para deixar no palácio, fazer cópia dos livros. Então, o escriba, o cronista provavelmente era escriba, tinha a responsabilidade de relatar os fatos. Oi? O que tem, Daniel? Sim, sim. Ainda que Daniel possa também ter escrito as visões, o que provavelmente ele fez. Ele não é um historiador, mas ele é um escritor bíblico, como Davi. Davi não era escriba e Davi não era cronista, mas Davi era um salmista. Então ele deixa a história escrita. Salomão não era nem cronista, nem historiador, nem escriba, mas ele era também um salmista e era também um poeta. Então ele deixou escrito também. Então alguns livros especificamente foram escritos por escribas e outros não. Os profetas escritores também não eram escribas, mas eles deixaram escritos, né, as suas ou algumas das suas profecias. Oi? Baruque sim. Baruque era um escriba e amanuense de Jeremias. Amanuense de Jeremias. Né? Amanuense é aquele que vai escrevendo enquanto o outro dita, né? Por exemplo, quando nós pensamos em carta de Paulo, Paulo não escreveu as cartas. E não estou distorcendo aqui o fato bíblico, né? Eu quero dizer que ele não escreveu manualmente, ele ia ditando e outra pessoa escrevendo. Tanto é que tem vezes que ele diz assim, eu escrevo de próprio punho. E naquele momento ele pega e escreve com a própria letra dele. Ou tem cartas também que depois que encerra, o amanuense ainda dá um recadinho. E eu, Tércio, que escrevi essa carta, saúdo os irmãos, tal. Então tem esses detalhezinhos na Bíblia, que às vezes a gente passa despercebido, mas nos ajuda muito a compreender. Só a gente entrou nesse assunto, só fazer um parêntese. Existe na crítica bíblica, o que é crítica bíblica? Aquelas pessoas que chegam diante das Escrituras tentando encontrar falhas e incoerências. Existe na crítica bíblica uma linha de pensamento de que a primeira carta de Pedro e a segunda carta de Pedro foram escritos por pessoas diferentes. Porque a forma de escrever é muito diferente. A primeira carta de Pedro tem um grego muito polido, muito bem escrito. E a segunda carta de Pedro já é escrita de uma maneira mais popular. E Pedro, a gente sabe que era um cara meio popular mesmo, ele não era um erudito. Então eles vão dizer, tá vendo, não foi escrito por Pedro. Mas é porque provavelmente na primeira carta, Pedro se utilizou do serviço de um amanuense. Que ele foi falando e a pessoa foi escrevendo. Os irmãos lembram, os mais velhos, né? Daquele filme Central do Brasil? Que a mulher, qual que era o serviço dela? Ficar na rodoviária escrevendo carta. Porque tinha gente que não sabia escrever. Ela não escrevia com os erros de português que a pessoa falava. Ela ia escrevendo da maneira culta. Então, provavelmente Pedro foi narrando a sua primeira carta e alguém que conhecia muito bem o grego foi escrevendo a carta num grego melhor, num grego mais polido. Então, fecho parênteses e vamos voltar aqui. Então, o título de Crônicas, ele vem desde o século IV e reafirmado por Lutero. E permaneceu, então, esse título Crônicas. Quem é o autor do livro de Crônicas? Existem alguns que vão dizer que Esdras é o autor do livro de Crônicas. E provavelmente também Esdras, Neemias e Esther, escritos por ele, segundo alguns historiadores. E dois motivos principais vão ser levantados porque Esdras é o provável escritor do livro. Primeiro, porque foi escrito no período do exílio babilônico e coincide com a época de Esdras. E em segundo lugar, muitas passagens tratam de preocupações em relação ao povo, que eram as preocupações de Esdras. Então, quando a gente lê os dois livros, ainda que sejam perspectivas diferentes,
eles vão tratar do mesmo problema. É como se pessoas diferentes fossem escrever sobre a cidade de Barroso e levantassem os mesmos problemas. Ah, o problema aqui é esse, o problema é A, B ou C e o outro também. Então isso contribui para essa teoria de que Esdras foi o escritor do livro de Crônicas. No entanto, existem alguns teólogos que vão discordar disso e por uma razão muito importante. Existe uma temática no livro de Esdras e também no livro de Neemias que se torna muito forte no ensino de Esdras. Esdras bate muito no povo por causa da idolatria, e a idolatria trazida para o meio do povo por meio de casamentos entre o povo de Deus e mulheres ou homens que não eram do povo de Deus, o que nós chamamos de casamento misto. Então, é um tema central no livro de Esdras, a ponto de ser um texto, inclusive, muito difícil de nós interpretarmos, a ponto de Esdras mandar que os homens abandonem as suas mulheres. Então, era muito forte na teologia de Esdras isso, olha, isso tudo está acontecendo por causa da idolatria, e a idolatria entrou no meio do povo de Deus por meio de casamentos mistos. Só que quando a gente vai para Crônicas, não existe essa preocupação. Não existe esse foco nesse problema específico. Então, parece que se Esdras também tivesse escrito, ele teria dado alguma ênfase aí nesse problema também no livro de Crônicas. Então, há uma grande possibilidade de Esdras ser o autor, mas não há confirmação, principalmente não há confirmação literária. Quando o livro foi escrito, nós vimos que Reis foi escrito por volta aí de 500 ou 550 a.C. O livro de Crônicas foi escrito após a saída do povo do cativeiro e antes da reconstrução do templo, empregado ali por Zorobabel. Então, provavelmente o livro foi escrito no ano 460 a.C. Então, veja, é o que eu falei no início, são livros que contam a mesma história, Reis e Crônicas, mas em momentos históricos totalmente diferentes. Irmãos, imagina que um de nós, aqui é o Israel, apareceu na minha reta aqui, vamos supor que o Israel vai casar, né? Cremos no Senhor, né, Israel? Ele pode ainda, né? Então vamos supor que Israel vai casar. E aí, antes dele casar, está lá planejando, cerimônia, casa, olhando o terno, muito animado. Aí a gente pede a Israel para escrever. Israel, como você acha que vai ser sua vida de casado? Os primeiros anos da sua vida de casado. Aí Israel escreve. Ele pode até contemplar ali na escrita dele que haverão problemas assim e tal, dificuldade em adaptação e tudo, mas a probabilidade é que seja uma carta muito positiva, um texto muito positivo. Aí Israel casa, vai adaptar a vida de casado, depois de uns 5 anos de casado, pede Israel de novo, Israel, escreve aí um texto, como que você acha que vão ser os próximos 10 anos de casado, os próximos 5. Veja bem, eu não estou falando que será um texto agora negativo, a não ser se for a esposa dele escrevendo, aí tem chance. Mas se for ele, será um texto mais realista. Os irmãos concordam? Porque ele já tem a experiência de casado, ele já sabe como é, então será um texto mais realista. Em 2 momentos históricos diferentes, ele está falando do mesmo tema, só que de perspectivas diferentes. Então, Reis e Crônicas é isso, falando da mesma coisa. Deus vai cumprir as promessas, o reino vai permanecer, Deus vai cumprir tudo aquilo que os profetas falaram, só que eles estão escritos em momentos diferentes. Um é antes de sair do exílio, não, vai sair, vai dar tudo certo. Outro é depois de ter saído e viu que as coisas não estão caminhando como se esperava. Então, a data do livro, da escrita do livro, é muito importante, para a gente entender o foco que está sendo dado no livro. Sim. Bom, talvez, vamos pensar aqui, o Israel saiu do exílio em 586 a.C. Então, vamos pôr aí que os livros de Reis foram escritos em 600 a.C. Então, para 460 aproximadamente. Por que aproximadamente? Porque depois de 460 foi reconstruído o templo e o livro foi escrito antes. Então, entre 100 e 140 anos de distância um do outro. O que na história, quando a gente vai fazer uma datação histórica, é pouco.
Mas humanamente falando, 100 anos muda muita coisa, né? Muda muita coisa. E quais são as circunstâncias narradas no livro? Como eu já falei, o livro foi escrito para responder à esperança frustrada de Israel, porque após terem saído do exílio, as dificuldades econômicas impediam que eles percebessem a prosperidade de outras épocas e a restauração prometida de Deus. Então, qual que é a grande questão, irmãos? O povo começou a questionar se eles eram o povo de Deus mesmo. Começou a se levantar um questionamento assim, olha, ou Deus falhou, ou nós não somos o povo de Deus. Sabe uma dúvida que é levantada aí às vezes no meio cristão, via de regra por outras denominações, que vão dizer assim, ó, se Deus é o seu Deus, Ele vai te dar tudo, porque Ele é o dono do ouro e da prata, e Ele pode te dar tudo. Isso aí é uma falsa esperança levantada. Só que se alguém ouve isso, e crê nisso, o que vai pensar? Ó, então eu não sou povo de Deus, eu estou em pecado, porque eu sou pobre, doente, não tenho nada, estou desempregado, então eu não sou povo de Deus. Então Deus está irado contra mim. É isso que o povo pensava. Se está tudo ruim, é porque talvez nós não sejamos o povo de Deus. Talvez aí Deus se divorciou de nós e nos abandonou e nós não somos mais o povo de Deus. Então o livro de Crônicas vai narrar as circunstâncias do povo de Israel para lembrar ao povo, vocês são sim o povo de Deus. Então nós vimos aqui o título, autor, datação e circunstâncias do livro. Qual é a estrutura do livro? A estrutura do livro de Crônicas, irmãos, ela é muito simples, ela é muito fácil de nós compreendermos, ainda que não seja tão fácil assim de ler. E não seja menos ainda de aplicar a nós o livro. Mas o livro ele é baseado em o primeiro livro de Crônicas, ele tem duas partes principais. A primeira parte vai falar das genealogias de Israel. Vai pegar o capítulo 1 até o versículo 34 do capítulo 9. Então esses 9 capítulos vai mostrar a genealogia de Adão até Israel. E não sei se os irmãos vão lembrar, eu já falei aqui em outras mensagens, em outros estudos, por que esses dois personagens são tão importantes quando estão unidos ou colocados em paralelo. Porque tanto Adão quanto Israel são chamados nas Escrituras como filhos de Deus, por conhecerem a Deus, a lei de Deus e manifestarem o caráter de Deus, ou pelo menos terem a obrigação disso. Então o livro traça desde Adão até Israel a genealogia, no primeiro capítulo. Depois vai mostrar a genealogia das tribos de Israel, traçando ali o perfil histórico daquele que era o povo de Deus, e depois vai mostrar o regresso dos exilados. Então, irmãos, eu sei que é difícil a gente ler genealogia. Fulano gerou fulano, gerou fulano, e fica aí 9 capítulos nisso. Mas o que o autor está dizendo? O autor está trazendo desde Adão até Israel. Está mostrando assim, olha, Israel é descendente direto daquela semente que Deus prometeu que viria da mulher. Então Israel é o povo de Deus. E depois disso vem traçando todas as tribos para mostrar que aquele pessoal que estava na terra, depois do exílio, pertencente à tribo tal, eles eram o povo de Deus. Então toda essa genealogia é como se a nossa família estivesse sendo exposta diante dos nossos olhos para dizer, você é membro da família tal. Você é herdeiro do trono, herdeiro de não sei o quê. Então quando mostram as genealogias, e logo depois o regresso dos exilados, é para mostrar, é para fazer essa conexão dos exilados com o povo de Israel e com as promessas feitas a Adão. Então olha, irmãos, como não é simplesmente ler um tanto de nome. Não é simplesmente ler um catálogo telefônico. É ler, é entender que pessoas que estão totalmente desesperançosas, eles fazem parte daquela promessa inicial de que Deus mandaria um homem que ia pisar a cabeça da serpente. Eles estão na linha de progressão do cumprimento das promessas de Deus. E isso é um incentivo que o autor, o cronista, dá aos leitores. Então essa é a primeira parte, o estabelecimento das genealogias, das tribos, para mostrar, vocês são povo de Deus sim. E nós temos a segunda parte, que vai do capítulo 9, versículo 35, até o capítulo 29 e 31, que é o final do livro. E o que nós temos aqui?
nós temos a história de Saul, mas a história de Saul aqui ela é contada de maneira muito pequena, muito reduzida, porque o objetivo aqui, diferente de Reis, não é dar um foco em Saul. Se os irmãos lembrarem, quando nós estudamos 1 Reis, uma das coisas que eu disse é que conta-se a história de Saul e de Davi para manifestar a intenção de que creia-se na casa de Judá como cumprimento das promessas e não na casa de Benjamim, que era a casa de Saul. Aqui não, a intenção já não é essa mais. Então a intenção é só manifestar a importância de Davi. Então Saul conta-se ali só como um contexto histórico para o surgimento de Davi. Depois nós temos a genealogia e a morte de Saul, também um espaço pequeno aqui do texto, né? 9 até o 10, 14. Aí nós começamos então a história de Davi. Aí nós temos uma história pormenorizada em comparação com Saul. O apoio que Davi recebe do povo, Davi trazendo a arca para o templo. Irmãos, olha só como que entender o livro como um todo nos ajuda a ler o livro. Quais são os dois focos principais que eu falei? O trono e o templo. Então, assim que começa a narração da história de Davi, o que o autor faz? Ele vai mostrando como que esse que estava sentado no trono, agora traz a arca de volta para o templo, para que o culto a Deus fosse restabelecido. Então, a arca vindo, os templo não, tá, irmãos? Perdão. O tabernáculo. O templo aqui ainda não há no primeiro livro de Crônicas, né? Há só os preparativos para o templo. Então, o trono e a arca sendo trazida para o tabernáculo, para Jerusalém. E os preparativos para o templo. Então, primeiro livro de Crônicas, basicamente, são essas duas divisões. As genealogias, apresentando para o povo que eles são o povo de Deus, e o reinado e a monarquia ainda unificada, debaixo do reinado de Davi, e ele trazendo toda essa restauração para o culto. Não, ela tinha sido tomada pelos filisteus. Em Crônicas. Assim, não você fala na época de escrita de Crônicas? Já tinha voltado. Na época da escrita já tinha voltado. Rapaz, é uma boa pergunta, hein? Já? É verdade. Isso mesmo. É porque Nabucodonosor tirou todas as riquezas do templo e você sabe que existe uma mística em torno disso, né? Existem pessoas que dizem que a arca está preservada até hoje, escondida. E existem pastores presbiterianos, alguns, que dizem que a arca está no céu. Que Deus levou a arca para o céu. Por que eu não sei. Mas alguns defendem isso. Mas a arca simplesmente foi derretida e virou cordão, virou escudo, virou um monte de coisa. Assim, isso no meu pensamento, né? Eu não sei o que virou da arca. Mas eu não creio nessas místicas que em torno da arca, né? É um dos sinais do juízo de Deus, né? Essa destruição de todas as coisas do templo. Exatamente. A arca perde o seu valor completo. Irmãos, deixa eu fazer um comentário aqui sobre isso, que eu acho que é válido pro momento. Eu sei que eu já vi, tem irmãos que tem uma réplica da Arca da Aliança em casa, né? Não tem nenhum problema quanto a isso. Assim, não há nenhum problema teológico quanto a isso. É como, lá em casa, os meninos têm uma réplica do tabernáculo, uma do templo, uma da Arca de Noé, uma do templo da época de Jesus e um templo da época de Salomão, né? Os meninos têm réplicas assim que a gente comprou para montar e tal. Não há problema nenhum nisso. É uma representação de algo que existiu, é uma questão histórica. Mas existem igrejas que dão valor espiritual a uma representação da arca. Os irmãos lembram da inauguração do Templo de Salomão, lá de São Paulo, alguns anos atrás? Que houve a entrada da arca da aliança. Existem igrejas que têm réplicas da arca, obviamente não de ouro, e que fazem a entrada da arca no culto, no início do culto. E eu já vi, tá, irmãos? Né? Ninguém me contou, não. Eu já vi a arca entrando e as pessoas tentando encostar na arca e tal. Veja bem, a arca e nada é a mesma coisa.
Porque a arca era uma sombra. A arca era um tipo. Ou seja, a arca era algo que só nos lembrava aquilo que o Messias faria. A hora que vem o Messias, a sombra perde o valor. Mas perde o valor mesmo. Valor total. O valor da arca estava no fato dela ser feita de ouro. Depois da vinda de Cristo, né? Não tinha valor espiritual nenhum mais. Então, não tem problema nenhum a gente ter esses artefatos aí em casa. Eu tenho uma miniatura da arca, eu tenho uma miniatura da arca de Noé, não tem problema nenhum. Desde que a gente entenda que não há valor espiritual nenhum nessas coisas. Arca, castiçal, escrito em hebraico, nada disso. É só uma representação histórica, né? Espera aí só um minutinho, diga. Sim. Não fala da arca. Aham. É, porque muito provavelmente ela era muito ouro, né? Ela provavelmente foi ou guardada como relíquias de conquista ou dada outro destino a ela, né? Diga, Silas. Claro. Idolatria. Toda vez que nós tomamos algo material para mediar o nosso culto a Deus, é idolatria. Né? Deixa eu só dar um exemplo aqui. Eu gosto muito de cruz. Eu acho que nós deveríamos valorizar muito mais esse símbolo do que às vezes a gente valoriza. A gente não valoriza muito por causa da nossa cultura, né? Que às vezes a cruz está ligada ao catolicismo. Só que se a gente achar que não tiver uma cruz aqui, o culto é menos importante, aí é idolatria. Porque a gente está pegando algo material, um objeto, e tornando ele o mediador do nosso culto, né? Então esses objetos, eles têm esse poder de se tornar uma idolatria, né? Isso. Exatamente, exatamente. O local, na nova dispensação, o local é o cristão, que é onde o Espírito se manifesta, e não um local geográfico, né? Sim. A palavra de Deus. Exatamente. A única coisa que permanece da época de Jesus é a palavra. Física, né? A única coisa física. Sim. É o... É. Aham. Menorá. É. Imagina se a arca permanece até hoje. Aham. É. Na época pré-reforma, havia o costume de se ajuntar relíquias, né? Então, a relíquia era algo que ajudava Olha que loucura, irmãos. A relíquia era algo que ajudava no perdão de pecados. Então, quanto mais relíquia eu tivesse, mais perto do céu eu estava. Aí eles vendiam em Roma madeira que era pedaço da cruz de Cristo. Só que se juntasse todos os pedaços que tinha que falava que era da cruz de Cristo, dava para construir, dava uma floresta inteira, né? Então é uma loucura, né, irmãos? Mas é o foco da idolatria. Eu conheço algumas pessoas que já foram nesses passeios aí na Terra Santa, né? Aí diz que tem lá a figueira que Jesus amaldiçoou, a árvore que Zaqueu subiu, a gruta onde o lugar onde Jesus nasceu. Então, irmão, sinceramente, para mim, é impossível saber que é verdadeiro. Não tem. O único lugar que dá para saber que é verdadeiro é o Monte das Oliveiras, porque não tem como tirar o monte de lá, né? Mas essa árvore tal, não sei o quê. Agora, mesmo que a gente tivesse convicção, foi aqui que Jesus nasceu. Ok. O Rio Jordão não tem como também você fazer transposição do Rio Jordão, né? Agora, mesmo que fosse, não há aqui uma convicção de que foi esse túmulo de Jesus. Para nós não mudava nada. Porque a nossa fé não é mediada por coisas
materiais a não ser a palavra, né? Porque o valor da palavra está no seu conteúdo e na forma como o Espírito Santo usa em nós. Diga, Ló. Qual versículo que você está? Sim. De qual família que eles saíram? Tá. A sua primeira pergunta aqui, de onde vêm os filisteus e outros povos, eles vêm a partir de Noé. Porque foi assim, ó, Adão começou a sua descendência e foi espalhando. Só que afunilou tudo em Noé de novo. Porque só ele e os seus filhos estavam na arca, todo mundo morreu. A partir dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, eles, ao serem espalhados na terra e dispersos, eles, os seus filhos e as suas famílias foram dando origem a esses outros povos, entendeu? Então, se a gente voltar até Noé, os povos são irmãos. Só que existem outros povos que são irmãos mesmo. Nós temos 3 povos principais ao redor de Israel, que se tornaram inimigos. Nós temos aqui Israel, e aqui nós temos a costa, né? E nós temos aqui Amon, Moabe e Edom. Edom é a descendência de Esaú, irmão de Jacó. Amon e Moabe são filhos de Pérez. Não, são os filhos de Ló com as suas filhas. Os amonitas e os moabitas. Então, esses 3 povos aqui, eles são irmãos, nesse sentido, do povo de Israel. Só que se tornaram inimigos. Tanto que quando Israel sai do Egito e quer passar por essas terras, o que eles falam? Nos deixa passar porque somos irmãos. Nós não vamos pegar nada aqui, nós só queremos passar. E eles não deixam, entendeu? Então, primeira coisa, esses povos vieram, os filisteus, os moabitas, os egípcios, da descendência de Noé. Só que dos vários filhos e das várias direções que eles tomaram. A sua segunda pergunta, por que aparece o nome dos homens, é porque as famílias elas recebiam o nome dos homens, dos cabeças. Então eles eram os representantes da família. Existem alguns casos em genealogias, na própria genealogia de Jesus em Mateus, em que o nome de mulheres é destacado. Só que quando determinada mulher é destacada, é porque o autor do livro está querendo dar um foco naquela situação específica. Então, se nós formos para Mateus capítulo 1, versículo 1 até o 17, nós vamos ver que 3 mulheres aparecem lá. E na verdade, irmãos, uma aparece de uma maneira, para mim, muito, como é que eu posso dizer assim, não estranha, mas de uma maneira muito particular. 3 mulheres aparecem na genealogia de Jesus. Os irmãos lembram quais são? Qual? Raabe. Qual mais? Quem? Ruth. E a terceira mulher? Aliás, perdão, são 4 mulheres que aparecem. Ruth, Raabe, Tamar e... Não. Qual a 4ª mulher que aparece? Oi? Não. Raabe, Ruth, Tamar. Só que essa aqui, essa 4ª, talvez os irmãos não estão lembrando, porque ela não é citada pelo nome. Oi? Não. Ela não é, sabe como que ela é citada? Esposa do fulano de tal. Não lembram? Não. Daquela que fora mulher de Urias. Batseba. Olha só, quem está escrevendo Mateus poderia ter feito assim: filho de Batseba. Não, ele fez questão de frisar que essa mulher era a esposa de outro homem.
para lembrar do que Davi fez. Filho daquela que fora esposa de Urias. Olha que jeito estranho de gravar a história, hein? Grava a história lembrando do pecado. Então, nós temos essas 4 mulheres. Agora, o que há em comum com essas mulheres? Com as 4? Que elas entraram no povo de Deus de maneira, humanamente falando, questionável. Raabe era do povo de Jericó. Além disso, era uma prostituta. Na descendência de Jesus, tá, irmãos? Era uma prostituta. Raabe era moabita. Não era do povo de Deus. Raabe, primeiro, Ruth era moabita, não era do povo de Deus. Tamar, vocês lembram como que Tamar entrou na genealogia de Jesus? Ela se fingiu de prostituta para se deitar com o sogro, porque ele não dava o filho em casamento. Olha, coisa de novela, né, irmãos? Ela se vestiu de prostituta, entrou na genealogia de Jesus. E Batseba era a mulher de Urias que se deitou com Davi e teve toda aquela trama. Então, quando são mulheres citadas na genealogia, não é por acaso. O autor, ele poderia ter citado todas as mães também. Mas no geral eram mulheres normais, assim. Era do povo de Israel mesmo, a mulher casou certinho e tal. Mas quando ele dá esse destaque, ele está querendo demonstrar que desde a origem da vinda do Cristo, do Messias, a graça de Deus já está presente em todas essas coisas. O que Mateus está dizendo é o seguinte: o Messias não vem de uma linhagem perfeita. O Messias vem de uma linhagem onde desde sempre Deus está manifestando a sua graça e a sua misericórdia e permitindo que outros povos venham fazer parte da linhagem do Messias. Olha que coisa maravilhosa. Sim. Se nós tivéssemos pessoas assim na nossa descendência, talvez a gente ia procurar os melhorzinhos, né? Não, eu tenho aí um avô que era fazendeiro, eu tive também um avô que foi prefeito, mas aí vamos supor que eu tive um avô que foi preso porque ele assassinou alguém. Aí esse eu ia esconder, né? Não, esse eu não lembro bem, não, acho que nem era da minha família. Então, a gente é assim, mas o evangelho não. Para quê? Para que Mateus faz isso? Não é só para contar uma história bonita. É para lembrar que nós que ouvimos o evangelho somos como aquelas mulheres. E a graça nos atinge também, a graça nos alcança também. Nós não somos como Jesus. Nós somos como a prostituta, a moabita, a adúltera. É aquilo que nós somos. E a graça nos atinge. Então, irmãos, vamos caminhar aqui. A mensagem então nós vimos aqui a divisão dos livros. Eu não sei se ficou alguma pergunta por fazer. Responde as duas, Glória? Diga. Tá. Então aí, só agora que eu lembrei. Então, para fechar, por que o nome dos homens? Porque eles eram os cabeças da família. Então, traz a descendência deles. Havendo uma mulher, é porque está querendo dar um destaque específico para aquela mulher. Sim. Olha, é uma conta muito difícil da gente fazer. Tem alguns historiadores, alguns teólogos e alguns estudiosos cristãos ortodoxos, e quando eu falo cristão ortodoxo, eu difiro daqueles que são cristãos, mas que crê na evolução, crê não sei o quê. É o que nós chamamos de uma terra nova, né? Então entende-se, Ló, que provavelmente entre Jesus e o início da história, haja um período entre 4.000 e 6.000 anos. Isso é uma estimativa, que errar por 500 não é muita coisa. Tá? Então, há essa estimativa de que a Terra, a nossa história, tenha 6 a 8.000 anos. É o que nós chamamos de uma Terra nova, né? Uma história recente. E não milhões, bilhões de anos, isso aí nós não cremos nisso, né? Porque a Bíblia diz que não é assim. Agora, de Noé até Jesus,
talvez entre 2 e 3 mil anos, tomando porque de Abraão até Jesus dá mais ou menos 2 mil anos, alguma coisa assim. Se não me falha a memória, tá, Ló, esses detalhes, mas eu acho que é mais ou menos isso. Mas até a história toda de 6 a 8 mil anos, segundo alguns estudiosos. Eu nunca fiz me aprofundei nesse estudo para ver os argumentos e tal, mas o que no geral falam é isso. Sim, sim. Sim, porque é o que desde sempre foi a rotação, né, da Terra. Né? Sim. Sim. Sim, exatamente. Sim. Sim. Exatamente. É o que a gente chama na teologia de fio dourado da Escritura, né? A Escritura tem um objetivo, perdão, um objetivo. E aí vai entrando nas Escrituras aquilo que contribui para esse objetivo. O que não contribui, passa de leve ou passa batido mesmo. Né? Irmãos, vamos lá. A mensagem então do livro. Nós falamos da estrutura, mas existem alguns temas aqui muito importantes para nós entendermos no livro. Primeira mensagem, ou primeiro tópico muito importante do livro é o povo de Deus. Lembrando que o povo estava em dúvida se eles eram de fato o povo de Deus ou não. Então, o livro vai mostrar de que eles eram o povo de Deus, olhando para as tribos, em primeiro lugar, que voltaram do exílio. No entanto, há mais do que aquelas tribos que voltaram do exílio. Sabe o que há em Crônicas? E se nós lermos o livro, nós vamos encontrar uma esperança de que tribos do norte também voltassem. Então aqui não há uma ideia assim, só esses que voltarem são o povo de Deus. O cronista parece que ele extrapola as esperanças messiânicas dele, de que o povo de Deus todo será reunido. E ao fazer isso, ele está contemplando o cumprimento de promessas feitas ainda a Abraão, de que o reino seria próspero, grande, muita gente e que abençoaria todas as nações, e não só o povo de Israel. Então, o livro nos mostra que o povo, com aqueles que vieram do exílio, ainda está incompleto. Eles são o povo de Deus, mas ainda virão outros, inclusive aqueles que estão afastados do norte, virão a fazer parte do povo de Deus. Não que isso tenha acontecido historicamente ou temporalmente, mas isso se cumpre pelo Evangelho. Aí nós temos um segundo... Quem falou? E aí nós temos um segundo tema que vai mostrar por que eles são o povo. Aí esses dois temas eu já falei, que é o rei e o templo, ou o rei e o tabernáculo. Porque assim, vocês são o povo de Deus. O que me dá garantia que eu sou o povo de Deus? Aí o livro de Crônicas vai mostrar. Porque o rei de vocês vem da descendência de Davi. E porque Deus vai habitar no meio de vocês no tabernáculo / templo. Então, essas duas coisas, o rei, por meio da dinastia de Davi, e o templo ser construído em Jerusalém, posterior ao tabernáculo, são o sinal da bênção de Deus. São o sinal da aliança e da permanência da aliança com Deus. Então, manter a dinastia e manter a presença de Deus. Isso é o sinal de que eles são o povo de Deus. E em terceiro lugar, o livro também dá uma ênfase, como mensagem importante, em bênção e juízo. O livro mostra de maneira muito forte que a bênção está ligada à obediência e o juízo provocado pela infidelidade à aliança. E ao fazer isso, o texto está mostrando que o templo e o rei são sinais da fidelidade de Deus,
mas que a obediência era o sinal da fidelidade do povo de Deus. Então, a aliança ela é mantida, ou se é feita a manutenção da aliança, Deus mantendo a sua fidelidade, mas o povo também mantendo a sua fidelidade para com Deus. Então a mensagem, essas três mensagens muito claras no livro: o povo de Deus, a fidelidade de Deus por meio do rei e do templo, e a fidelidade desejada do povo por meio da obediência. E aí, irmãos, caminhando já aqui para o encerramento, como que nós lemos esse livro de maneira evangélica? Ou seja, repetindo o que eu já falei nos outros estudos. Como que nós lemos esse livro encontrando o evangelho aqui? Porque, como eu falei no início, nós não podemos pegar promessas e aplicar diretamente a nós. Elas primeiro precisam passar por Cristo, onde elas se cumprem de fato, e depois serem aplicadas a nós. Então, como que nós vemos esses temas e como que nós aplicamos na nossa vida de maneira evangélica? Em primeiro lugar, se o tema do livro, ou um foco do livro é o povo de Deus, nós temos que entender que Cristo é o povo de Deus. Às vezes, irmãos, nós fazemos uma mudança muito rápida em achar que no Antigo Testamento o povo de Deus era Israel e no Novo Testamento o povo de Deus era a igreja. Não está errado essa transição, mas essa transição não é imediata. Ela não é imediata. O que aconteceu para o povo de Deus mudar de Israel para a igreja? O que aconteceu foi Cristo. Porque Cristo sai do povo de Israel, ele é um israelita, só que ele se torna, apenas ele, o povo de Deus. Por que Jesus e só ele se torna o povo de Deus? Porque só ele obedeceu à lei de Deus de maneira perfeita, como Adão e como Israel deveriam ter feito. Então, à medida que Jesus obedece à lei de Deus de maneira perfeita, ele é reconhecido como povo de Deus. Daí o próprio Deus dizer: tu és o meu filho amado. Então o filho amado não é mais Adão, o filho amado não é Israel, mas o filho amado é Jesus. Então Jesus se torna o povo de Deus. Jesus é o Israel de Deus. Agora, por que depois a igreja se torna o povo de Deus? Porque ele é o cabeça do corpo. Ele é o cabeça daqueles que ele veio representar. Ele é o cabeça daqueles que ele veio salvar. Então a transição, o pivô que há entre Antigo e Novo Testamento, e Israel e igreja, é o Cristo. Ele é o Israel, ele é o povo de Deus. E ele traz consigo a igreja, que são aqueles que ele salvou. Então, quando nós vemos povo de Deus, nós temos que entender primeiro, Cristo, ele fez tudo o que era exigido. Ele cumpriu tudo que a lei de Deus mandava. Ele foi a imagem de Deus. Ele é o povo de Deus. E nós somos pela fé. Ao crermos em Jesus, nós nos tornamos o corpo desse que é o cabeça. E nos tornamos também povo de Deus. Então, irmãos, nós nos tornamos povo de Deus ao crermos em Jesus como aquele que primeiramente foi feito povo de Deus. Então não devemos fazer essa transição imediata de Israel para a igreja, mas essa transição deve passar por Cristo. Em segundo lugar, encontrando o Evangelho no livro de Crônicas, nós temos o tema do rei e do templo, e que se torna muito fácil a nós, porque o rei e o templo são sinais da aliança, e Cristo vem cumprir esses dois sinais. Ele é o rei, ele mesmo diz na sua pregação: arrependam-se porque o reino de Deus é chegado, e ele está anunciando não mais como arauto. Quem fez isso foi João Batista. Ele vem anunciando como o próprio rei. Ele é o cabeça desse reino. Então, ele traz o reino e ele traz o templo, porque ele traz o Espírito Santo. Ele traz no sentido, completando a sua obra, ele envia o Espírito à igreja como a habitação de Deus no meio do seu povo. Então, toda vez que nós vemos o rei como ênfase, ele está apontando para Cristo, como aquele que governa o seu povo por meio da sua palavra. E toda vez que nós vemos a ênfase no templo como sinal da aliança, nós temos que lembrar que o Espírito, Paulo vai dizer isso em Efésios 1, 13 e 14. O Espírito é essa garantia da aliança, é o selo dessa aliança, de que nós pertencemos ao Senhor e nós somos a habitação do Senhor. Então, o templo ele é transformado
do tabernáculo e daquelas construções para nós mesmos. Como Paulo vai dizer, não pedras que se levantam em um prédio, mas pedras vivas, que somos nós. E em terceiro lugar, o tema de bênção e juízo. Aqui, irmãos, mais uma vez, nós temos que ter muito cuidado para não fazer aplicação de bênção e maldição do Antigo Testamento diretamente para nós. Nós chegamos lá em Deuteronômio e Moisés diz assim, Deus diz por meio de Moisés, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção se observarem as leis que eu dou, a maldição se vocês desobedecerem isso. Só que nós não podemos fazer a transição de bênção e maldição direto para nós. E nem no livro de Crônicas. Toda bênção e maldição passam também por Cristo. Ele recebe as maldições e ele recebe as bênçãos. Ele retém as maldições e ele nos concede as bênçãos. Então, se nós estamos unidos a Cristo pela fé, se nós somos de fato o povo de Deus, nós nunca vamos experimentar uma maldição, no termo da palavra. Nós podemos experimentar a disciplina do Senhor por causa do nosso pecado, mas até a disciplina, ela é bênção para o povo de Deus. Então, às vezes a gente pensa assim, bom, eu tenho que obedecer para ser abençoado, porque se eu não abençoar, eu vou ser amaldiçoado. Não. Cristo já foi amaldiçoado no nosso lugar. Então, quando nós obedecemos, nós recebemos as bênçãos. Mas as bênçãos não vêm de Deus direto para nós. As bênçãos que nós recebemos estão em Cristo, porque Ele recebeu todas as bênçãos da obediência. Ele contém todas elas. Então, quando nós obedecemos, Ele nos concede, porque nós só obedecemos porque Ele obedeceu primeiro. Então, as bênçãos vêm de Deus, vêm de Cristo. Quando nós desobedecemos, por que a gente não recebe a maldição? Porque ela ficou nele. Chegou nele, foi amaldiçoado em nosso lugar, para que nós não precisássemos ser. Então, nós não fazemos uma aplicação direta, bênção e maldição em nós. Bênção e maldição recaíram sobre Cristo. Ele retém a maldição e nos concede as bênçãos, por sermos seu povo e por estarmos unidos a Cristo. Então, quem obedece é abençoado? Sim, mas só se estiver unido a Cristo. Quem desobedece é amaldiçoado? Sim, só se não estiver unido a Cristo. Quando nós estamos unidos a Cristo, nós não estamos mais debaixo de maldição, porque Cristo esteve por nós. Sim? Isso, o salário já foi pago. Exatamente. É igual quando as pessoas creem que possam perder a salvação e depois conquistar de novo, é como se a gente precisasse fazer o sacrifício de Cristo de novo. É como se Deus fosse injusto a ponto de cobrar um crime 2 vezes, né? Porque a dívida está em aberto ainda. Ele não recebeu esse salário, né? Então, é isso mesmo. Então, irmãos, para a gente concluir, ser povo de Deus não significa, assim como nunca significou em Israel, ser povo de Deus de fato e de verdade não significa pertencer à igreja visível ou ser evangélico. Ser povo de Deus significa estar unido a Cristo, porque Ele é o povo de Deus por excelência. Então nós só nos tornamos povo de Deus quando nós nos unimos a Cristo pela fé. Ele passa a ser o nosso rei, Ele passa a nos governar, Ele envia a nós o seu Espírito, o próprio Deus, pelo Espírito, passa a habitar em nós, e nós passamos a ser o seu povo. E nós não desfrutamos mais de nenhuma maldição, mas nós desfrutamos da bênção. E ser povo de Deus não significa liberdade para viver do jeito que a gente quer. Ser povo de Deus significa viver no reino de Deus. E o reino de Deus tem uma maneira muito específica de viver. É uma vida abundante. E nós encontramos essa vida abundante à medida que nós nos colocamos debaixo do reinado de Cristo. E somos submissos a Cristo. E fazemos a vontade de Cristo. E damos atenção à voz de Cristo. É assim que nós vivemos como povo de Deus. Então, irmãos, nós possamos aí aprender e sermos edificados com esse livro de Crônicas, que é muito difícil de ler, mas que nos ensina verdades muito preciosas daquilo que nós somos em Cristo e da fidelidade de Deus a nós.